sempre. Queridos companheiros, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Bom dia, Júlio. Bom dia, Denise. Nós, nesse momento, gostaríamos também de endereçar um abraço a todos os nossos amigos que nos acompanham pela transmissão através da rede Amigo Espírita, os nossos amigos da FEAC que estão nos acompanhando também através do Facebook, do site da FEAC, feac.org.br, e também os companheiros que estão no chat, que acompanham através da transmissão do Google, do YouTube, tendo eles a representação da nossa companheira Denise, que terá a incumbência de nos ajudar no acolhimento das perguntas, dos comentários que os nossos companheiros irão nos enviar através das participações. Nós vamos também iniciar abraçando a nossa companheira Cleusa Severino, que está como moderadora do chat. Ela faz uma parceria com a Denise, só que essa parceria é Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, porque a Cleusa está no chat moderando na cidade de Leiria, em Portugal. Seja bem-vinda, Cleusa, como trabalhadora da FEAC também. Aquela alegria de sempre, né, de estarmos aqui nas manhãs de sábado para estudar o livro O Apocalipse. Apocalipse de João, que quer dizer revelação. Nós estamos hoje completando o estudo de número 59. Então, quem se interessar em conhecer o trabalho, os estudos anteriores, pode acessar através da rede Amigo Espírita, como também no site da FEAC, tem lá selecionado os estudos, programa Apocalipse. Então, sem delongas, nós estamos trabalhando no capítulo 2º do Apocalipse, nas cartas endereçadas pelo Cristo para as 7 igrejas na Ásia. E hoje, nesse momento, nós estamos trabalhando a 4ª carta, que é endereçada à igreja de Tiatira. Então nós vamos iniciar com a leitura do texto, que parte do versículo 18 até o versículo 22. Nós estamos nessa carta trabalhando a primeira parte dela, que é do versículo 18 até o versículo 29. Leitura do versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ponto, ficamos por aqui. Na última semana, nas 2 últimas semanas, os 2 últimos encontros, nós trabalhamos o versículo 20, e eu vou relê-lo. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam
e comam dos sacrifícios da idolatria. Nosso trabalho no estudo do Apocalipse, que quer dizer revelação, tirar o véu da letra, ele tem um caráter bem diferente de uma análise religiosa ortodoxa. Religiosos tradicionais acreditam que o Apocalipse é um final de um ciclo, no seu sentido de destruição. É o término de tudo. E numa visão de que, por exemplo, o mundo vai acabar. Essa é a última etapa que a gente está vivendo. E o acabar, ele pode envolver tribulações de ordem externa. Uma explosão, um tsunami, a verticalização do eixo imaginário da Terra de uma forma abrupta, etc, etc. O que poderia favorecer a emersão de terras, emersão e imersão de terra, como aconteceu no planeta há dezenas de milhares de anos atrás. Então, se a gente for para o mundo antigo, na época da Lemúria, da Atlântida, a estrutura geológica era diferente em termos de terras, os continentes. Tanto que, se a gente pegar e unir a costa brasileira com a África, a gente vê que o encaixe é perfeito, não é? Então, houveram naquele período muitas alterações. E hoje a ciência já mostra que isso não é uma lenda. O mundo da Atlântida existiu e era muito evoluído em nível moral, não é? Ou em nível de um processo de uma grande propulsão de evolução do planeta, que depois redundou nas bases filosóficas do encaminhamento da humanidade. Vou ficar por aqui, porque o nosso estudo não é da antiguidade. Então o Apocalipse, ele traz para nós uma concepção de tirar o véu, de revelar para nós, num momento muito especial, os nossos desafios no que remontam à nossa evolução pessoal, individual. E o Apocalipse não é um livro para a grande massa. O Apocalipse é uma obra para aqueles que estão querendo sair da massa. Eu não vou dizer que já saíram, porque nós estamos num contexto social da massa. O que eu quero dizer? O percentual maior da população planetária não tem ainda maturidade suficiente para entrar em determinados aspectos aqui, no seu sentido de entrar conscientemente. Ah, mas nós aqui temos? Não estou dizendo que sim. Nós estamos dizendo que nós estamos nos matriculando numa escola. E é uma escola, portanto, de o conhecimento íntimo, à luz de uma revelação extraordinária que é a doutrina espírita, para que saibamos realmente quem somos. Porque, no fundo, nós não nos conhecemos. Então, nós temos o Antigo Testamento, que oferece a lei, que apresenta a caminhada evolutiva do Espírito. Nós temos o Novo Testamento com Jesus, que apresenta para nós uma ressignificação dessa lei: não matar, né? não cobiçar, guardar o sábado, honrar pai e mãe. Essa ressignificação, Jesus diz assim: vamos sintetizar isso aqui, vamos trabalhar com um sentimento? Vamos falar do amor? É o que Jesus propõe. Porque o Antigo Testamento, os profetas, o legislador que foi Moisés, ofertaram para a humanidade em nome de Jesus. Então Jesus não veio mudar nada que já tinha sido dito. Jesus veio mostrar que, vivendo numa base de amor, a gente sublima o ensinamento. E a gente se liberta da lei. Porque a lei, quando ela não é compreendida, ela ajusta o contexto. Inclusive, ela pode até punir quando transgredimos a lei. Fiz-me claro? Então, o Evangelho é o código do amor. Ou seja, é a proposta que sublima o que nós entendemos em nível filosófico. E o Apocalipse,
na realidade, é tirar o véu para entendermos as consequências, analisarmos as causas. Por que nós estamos sofrendo hoje? Por que esse período é um período que foi profetizado como um período de muitas transformações? A transformação que o mundo informa está acontecendo lá fora. Certo? Nós vivemos um tempo em que tudo que está debaixo do tapete está vindo para a superfície. Não estamos mais no momento de varrer a sujidade para debaixo do tapete. O momento da humanidade é entender o que nós colocamos debaixo do tapete. Isso é lá fora. Certo? As grandes mudanças, etc., está acontecendo nesse sentido. Agora, o desafio aqui é a gente entender o que está acontecendo lá fora e que repercute aqui dentro. Então eu não venho para a Casa Espírita discutir política, futebol, arte, nesse sentido. Eu não vim aqui discutir psicologia. Eu não vim aqui discutir medicina. Eu não vim aqui discutir pedagogia humana. Nós estamos na Casa Espírita para estudarmos o espírito. Ok? Então nós estamos tirando o véu, as capas, para a gente entender realmente quem somos. Dito posto, tranquilo. Então, esse contexto trabalhado na última semana, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, nós trabalhamos a história da Jezabel. Eu tive refletindo nessa semana que a gente acabou trazendo um ingrediente do Acabe. Estão lembrados do rei? Que Jezabel casou com Acabe. Aí nós falamos que a Jezabel veio de uma cultura pagã. Ela veio trazendo a realidade que ela foi educada. Certo? Então, eu estava vendo até uma análise que foi feita no estudo do Apocalipse no Grupo Emmanuel sobre a jurisdição do Honório, que não explorou no estudo os aspectos de Acabe. Tratou-se apenas na época de Jezabel como a prostituta, que simboliza o nosso anseio, a luta do nosso anseio de melhorar com a acomodação que a gente ainda quer implementar e não mudar. Então a Jezabel, nesse sentido, representa a prostituição, a corrupção, a adulteração que nós empreendemos no que remonta ao que a gente já sabe. Que a gente já sabe. Lá na família, a gente já sabe que nós temos que honrar pai e mãe. Certo? E eu sou muito agradecido pelo meu pai e pela minha mãe por tudo que eles me deram. Mas na hora que eu vou com isso aqui, quando eu estou falando do papai e da mamãe. Mas quando eu estou lá no dia a dia com papai e mamãe, e que mamãe fala mais alto, ou que papai fecha a torneira, eu fico esbravejando. No momento que eu esbravejo, eu estou prostituindo. Eu estou me corrompendo. Prostituindo no sentido, eu estou me vendendo, ou vendendo o meu lado divino, e estou sendo remunerado pelo meu lado egóico, pelo meu lado interesseiro. É o jogo de sedução. Eu me rendo à sedução do meu lado inferior. Tá claro isso aí, gente? Então o jogo, a briga, a batalha, a vitória e a derrota, tudo isso está dentro da gente. Está dentro da gente. Agora, quando eu falo assim, nossa, mamãe é muito chata, mas é mamãe. Então eu estarei agindo, acionando a minha, em tese, a minha razão, a minha busca de sabedoria para organizar e para deter aquele anseio que brota, que fala assim, briga com a sua mãe. Briga com a sua mãe. Seu pai é muito chato. Eu estou falando nesse sentido, porque engloba todos os outros. A relação marido-mulher, a nossa relação pai-filho, filho e pai, a relação nossa com o primo, com o vizinho, com o chefe, com o companheiro de repartição, com o subalterno, a nossa relação com o motorista de ônibus, com o gari que limpa a rua. O tempo todo é nesse sentido. O que nós estamos deixando reverberar, né? O que nós estamos deixando sair para repercutir?
o nosso lado divino ou o nosso lado é ainda preso às convenções. Então, para a gente não ficar tanto na Jezabel, porque por mais que eu vou lutar aqui, não vai ter jeito. Jezabel, ela vai estar no Apocalipse, tá, gente? Com outras configurações. Mas lembrando, Luiz, que ela veio de uma cultura. Ela veio de uma cultura que o culto a Baal era consolidado. Então, quando Jezabel vai casar com Acabe, olha que interessante, ela não casou com Acabe para corromper a cultura judaica, hebraica, né? Aí no contexto hebraico. Ela não foi para lá para corromper, ela casou. Então ela trouxe o passado dela e ela foi encontrar uma outra realidade, que é a realidade do culto dos hebreus ao Deus único. No caso dela era o culto aos vários deuses com práticas, com sacrifícios que tinham a ver com aquele contexto. Então a Jezabel, quando chega, ela chegou como a rainha. Se ela casou com um rei hebreu, ela vai se tornar uma rainha hebreia. Concorda? Mas quando ela chegou lá, ela viu tudo aquilo, o que falou dentro dela? O que gritou dentro dela? O passado dela, a cultura dela. Então, ou seja, ela teve uma oportunidade de rever conceitos, certo? Como nós estamos sendo convidados a rever os nossos conceitos. Mas aí a gente pode até gostar no primeiro momento. Mas se a gente não se esforçar para mudar, a gente volta para o conceito anterior, para o paradigma que norteou a nossa vida lá atrás. Tá ficando claro até aqui? Então, no primeiro momento, ela não chegou como o problema para eles. Não, ela chegou como a rainha e eles acreditaram na rainha. É a mesma coisa quando alguém assume um encargo, não é? Um indivíduo assume uma posição nova, a expectativa é que ele venha oferecer o melhor. Mas aí vem a prática, a gente vai entender realmente o que o indivíduo veio fazer. Não é o discurso, é a prática. Mas aí o que quando ela então quer trazer de volta o passado, quer continuar adorando o Deus dela, Baal no caso, ela casada com Acabe, que era o rei, não é? O Acabe, ele tinha, em tese, que se manter firme ao que ele houvera se comprometido. Porque como o filho do rei, ele quando assume e se torna rei, ele tem que respeitar as tradições. Concorda? Ele não está representando todo um sistema. Ele tem que respeitar as tradições. E se ele tem ideias novas para promover o progresso, ele vai lançando isso devagar, para ver, inclusive, se as ideias realmente são as melhores. Então, é muito difícil você mudar um padrão de uma forma radical. Você tem que se ajustar para ir contextualizando e oferecendo o melhor. Portanto, o primeiro compromisso de quem assume é manter a ordem que já está estabelecida, em tese, tá bom, gente? Aí chega, ele casa, a rainha vem cheia de novidade, né? Lembrando, se ele casou, ele estava empolgado naquele primeiro momento, né, em tese, porque nem todos os casamentos antigamente, o povo, como eram casamentos políticos, né, não necessariamente tinha que haver a explosão, a conexão, a paixão, o sentimento, etc. Mas em tese, vamos dizer que sim, ok? Em tese. Aí ele ficou enamorado com a nova proposta, aliás, com a rainha, e a rainha oferece uma nova proposta. Mas espera aí, eu tenho os meus deuses aqui, inclusive Baal. Aí ele se envolveu no jogo da sedução. E quando ele se envolve no jogo da sedução, ele cede. Ele cede. E ele cedendo, o que aconteceu? Ele se transforma num cúmplice. Isso é muito importante para a gente. Ele se torna um cúmplice. Ou seja, a Jezabel, que não quis nada rever os seus conceitos, né?
ela quis implementar a nova religião naquele estado, ela poderia ter ouvido um não. Certo? Mas ela, a história configura como uma mulher poderosa e sedutora. Ou seja, ela usou das artimanhas e conseguiu o que ela queria. Porque o Acabe cedeu. O Acabe cedeu. Aí ela se torna prostituta, nesse sentido. Aí ela realmente passa a representar o desvio. Mas o desvio, é importante dizer, aconteceu porque Acabe adormeceu os seus planos da razão, como aconteceu com o símbolo de Adão. Adão, a Eva se envolveu com a sedução proposta pela serpente, não é? E no momento em que Adão estava adormecido, é o símbolo do Adão razão, não é o símbolo homem Adão, certo? É o nosso lado racional, o nosso lado que precisa de ser o gerente da nossa casa mental. A vontade. Eu vou chamar aqui o Adão de vontade. Então, Emmanuel ensina que nós temos desejos e vontades. Desejo está ligado ao jogo das emoções. Eu desejo comer chocolate. O povo gosta que eu falo do chocolate. Porque se eu for falar dos outros desejos, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Então eu vou falar assim, o desejo de comer chocolate branco. Não, eu gosto do diamante negro. Tudo bem, você tem um desejo de comer o chocolate. Mas o seu médico fala assim, olha, sua taxa de glicose não está muito boa, né, Denise? Aí você vai falar assim, puxa vida, não põe chocolate na minha frente. Mas espera aí, por que não põe chocolate na sua frente? É porque o meu desejo de comer chocolate é maior do que a lei autoriza. A lei está dizendo, não coma chocolate. Ah, então tá bom. Então eu vou tirar o chocolate da sua frente durante um tempo. Mas há de chegar um momento que tu vai ter que sentar numa mesa farta de chocolate. Você vai ter que reencarnar como filho de um industrial da área do chocolate. Pra você ser tentado. Porque se você não for tentado, como é que você vai dizer que já superou o problema do chocolate? Mas o que tem a ver a vontade? Vou chegar lá. Então, porque o Emmanuel ensina que a vontade gerencia o desejo. Então, o desejo está num patamar primário. A vontade está num patamar superior. Por isso que no Evangelho, quando Jesus, no louvor, né, dos pastores, no nascimento de Jesus é dito, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, ou a boa vontade dos homens. Ele não vai alterar o contexto. Glória a Deus é no sentido de a vontade já está administrando bem. Aí é glória. Entenderam? Tem sentido o que eu falei? Aí você tem paz. Porque enquanto nós estivermos vivendo sobre o impulso do desejo, a gente não tem paz. Tira o chocolate da minha frente. Você está em paz? Você está numa guerra soberana. Então, é muito importante porque quando há o jogo da sedução, a mulher se diz profetiza. O sentimento é que vai profetizar e não o profeta. O sentimento é que vai dizer. Então o sentimento, ele tem que caminhar lado a lado com a razão. Todos os estudos de doutrina espírita, a gente vai trabalhar esse aspecto. Pode ficar repetitivo, mas a gente não sabe operar ainda, então vamos repetir. Não se permita
ou não permita ser impulsionado pelo sentimento. O sentimento abre, vamos dizer, o sentimento faz com que a gente desperte. Mas o que faz você levantar da cama para sair, para trabalhar, é a sua razão, não é o sentimento. No dia que o sentimento, o impulso te julgar, sem que você reflita, significa que você está correndo um sério perigo. Tem coerência? Eu estou só fazendo um ajuste aqui para a gente começar os debates. Então está dizendo assim, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Nós já exploramos bastante esse versículo, né? Tem uns detalhes interessantes aí a respeito de idolatria, que é até no nosso texto do nosso irmão Honório, ele vai chamar os idólatras daqueles caroneiros da evolução, que vão na esteira dos... Isso acontece muito no meio espírita. Eu me recordo aqui, por exemplo, daquela passagem, se não me engano, de Nosso Lar, em que uma companheira estava no umbral. Mas eu conheci o Bezerra de Menezes, estava no umbral. Porque temos os companheiros que eu conheci o palestrante fulano, onde ele ia, eu ia atrás, mas a pessoa não faz o seu trabalho de transformação, né? E um aspecto interessante, Beto, na questão aí do sentimento, esse movimento do Acabe aceitar um sentimento complicado e o manter, corresponde também ao nosso de virmos para a casa espírita com os nossos alforjes cheios das complicações do mundo, não esvaziá-los, mas para daqui levar para o mundo com padrões novos para a razão. E aqui dentro da casa espírita nós abrimos os alforjes, a nossa bagagem e trazemos as complicações, que é esse movimento aí da Jezabel indo para Jerusalém, a razão afrouxou, do Acabe aceitou. Aí nós temos os movimentos complicados dentro das casas espíritas, por exemplo, os centros. Então o desafio nosso é virmos para a casa espírita com a nossa bagagem esvaziada, para daqui da casa espírita levarmos para o mundo propostas melhores porque o mundo carece desse entendimento aqui, não da letra, mas o mundo carece de novos valores. E se nós não nos fizermos profetas desses novos valores nas nossas ações, uma transformação moral mais ampla no mundo fica mais difícil, uma regeneração do mundo. De onde vai partir a regeneração do mundo? Qual o ponto de partida? Nosso coração. Então aqui nós estamos tratando de valores da mais alta expressão que precisam ser levados para o mundo, certo? É o final do versículo quando fala sobre comer dos sacrifícios da idolatria. Quer dizer o seguinte, nós podemos oferecer sacrifícios para Deus e podemos oferecer sacrifícios para os ídolos da matéria. É o que o Júlio lembrou. Nós criamos ídolos e abdicamos de reverenciar aquele que é o Todo-Poderoso. Nós viemos para a casa espírita para aprender a servir. Chegamos na casa espírita, a gente começa a exigir para ser servido. Como assim? Eu posso dar exemplos. Vamos falar para os médiuns. Vamos conversar com médiuns agora. O médium, pela sua sensibilidade, ele está com a antena dele está ligada. Está pronta para receber todo tipo de influência. Ele capta, e o papel do médium é decodificar o que ele recebe e transformar a mensagem que ele recebeu numa coisa boa. Então, por exemplo, chega aqui uma mensagem. Foi dito aqui que um
um artista do cinema morreu, desencarnou. Eu escutei, eu estava lá dentro, eu escutei. Eu não vou citar nome. Aí essa mensagem chegou aqui dentro da casa espírita. Como que o médium recebe essa mensagem? Poxa, o indivíduo desencarnou. Como que nós podemos oferecer um bem para ele? Vamos oferecer para ele uma prece, para que ele se sinta reconfortado? É uma coisa. Mas eu posso, aqui dentro da casa espírita, receber essa notícia. Nossa, mas que tá difícil esse mundo, hein? Só os bons que morrem. Inventei uma história. Ou então, nossa, meu Deus, como é que está a família dele? Entenderam? Como que eu posso levar para a luz? Como eu posso me fixar na treva? Então, quando eu elejo, por exemplo, a dramatização, eu estou fazendo do drama um ídolo, um ponto de referência. Aí eu vou comer do sacrifício desse ídolo. Quer dizer, eu vou sofrer com aquela história. Para que eu me vinculei? É um assunto complexo, porque até para a gente não ser muitas vezes rotulado como indiferentes. Indiferente. Uma companheira aqui me contou assim, tem um amigo nosso que está desesperado. Eu comentei ontem. Está desesperado. Ele está precisando de você. Você podia pegar o telefone e ligar para ele. Você, minha irmã, vamos pensar, mas vamos orar por ele? Vamos orar por ele. Do jeito que a notícia chegou, eu vi claramente que eu não tinha nenhum compromisso de pegar o telefone e ligar para o indivíduo. Não é assim que funcionam as coisas. Você tem que ter toda uma circunstância para favorecer que você pegue o telefone e ligue para o indivíduo. Né? Eu falei assim, vamos orar? Beleza. A pessoa, então você vai ligar, né? Eu falei assim, vamos orar? Eu não disse nem que sim, nem que não. Mas na minha intimidade eu vi que eu não ia ligar. E passou uns 2, 3 dias, uma semana, um mês. Aí um dia eu estava lá em casa, estava mexendo com qualquer coisa, do nada eu vi a imagem da pessoa na minha frente. E eu vi ela sorrindo. Na hora, eu pensei assim, puxa vida, quem sabe ela já não está melhor. Peguei o telefone e liguei. Ô fulano, que prazer receber sua ligação. Do jeito que ela falou, que prazer, eu falei assim, saiu do painel. Eu falei, que bom, lembrei de você e me deu vontade de te telefonar para saber se está tudo bem aí, etc. Está tudo bem, Carlos Alberto. Estou precisando de voltar aí à casa. Eu falei assim, olha que bênção, vai lá, nossas reuniões são tão gostosas. Passar bem. Pum. Eu fui indiferente? Não. Fui indiferente. Porque existem situações, Luiz, que o seu irmão liga para você, inventei, tá? Liga para você e fala assim, olha, mamãe tá mal. Espera aí. Existem situações e situações. A gente tem que só entender um pouco a importância de sermos, de termos, é uma expressão que o Honório usou, até nesse estudo eu estava lendo, ele diz assim, que o importante não é tanto você fazer o bem, é você estar bem para fazer o bem. Mais ou menos nesse sentido. Você ter, não é estar bem, é você procurar uma certa harmonia interior para que você, quando for sair para fazer, você faça com mais equilíbrio. Para que você não precipite. Então, a casa espírita é um grande laboratório. Um grande laboratório. E nós aqui temos dificuldade mesmo de entender. Muitas vezes é uma pressa de se resolver determinados assuntos. Ou, muitas vezes, a Denise chega para mim e fala assim, Carlos Alberto, o estudo de quinta-feira teve um aspecto interessante, mas teve um que me incomodou. O que te incomodou? Na realidade, eu não estou me preocupado com no estado íntimo dela. Eu vou dizer assim, o que te incomodou? Porque eu estou querendo entender como que foi veiculada a mensagem. A mensagem pode ter sido
veiculada de uma forma menos feliz. E nós temos responsabilidade aqui. Nós temos responsabilidade aqui. Uma fala, ela pode ser levada na cota de um preconceito ou de parcialidade. Isso eu escutei ontem. Eu comentei com o Júlio hoje, não foi, Júlio? No carro. Eu citei o nome de um juiz e falei assim, nós estamos precisando de juízes sérios. Depois uma pessoa me disse assim, você citou um nome, você foi parcial. Aí eu falei assim, puxa vida, essa pessoa está certa, porque eu citei o nome. Mas a ideia minha, eu não retiro uma vírgula dela. Porque nós precisamos de juízes sérios e imparciais. Não é o papel do juiz? O papel do juiz é ser imparcial. Então você pode até equivocadamente ou precipitadamente você dar um nome, porque você está vendo um lado, você não está vendo o outro. Entenderam? Então, nós temos que prestar atenção no efeito para a gente vir a causa e ter a humildade de o tempo todo estar ressignificando, avaliando, para tentar diminuir um pouco a nossa forma de agir, de falar, que pode estar ferindo pessoas. É nesse sentido. Porque Jesus é imparcial. O Evangelho é para todos. Então, tudo isso traz para nós reflexões importantes sobre o próximo versículo. Opa, acho que eu peguei o gancho aqui, para caminhar um pouquinho. Vamos a ele? E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Pô, parece até combinado, né? O que eu acabei de falar, ele está aqui nesse versículo. E não foi premeditado, não. Foi coordenação espiritual de quem está aqui, coordenando mesmo. Exatamente porque a providência divina nos concede tempo. Tempo. O tempo é de Deus. No Eclesiastes a gente encontra isso. Oi? Acha aí para nós. Abre Eclesiastes 3 aí. Você vai citar uns 3 versículos que você entender, isso é interessante. É tempo para plantar, tempo para colher. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Né? E é interessante no Eclesiastes que primeiro ele coloca no plano terreno para depois para o plano do céu. Pode ir lá. Eclesiastes no capítulo 3. Só um minutinho, tem que passar para o Luiz. Leva para ele ali. Por favor, Luiz. Contribuição do Luiz no livro Eclesiastes. Eclesiastes 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Só um minutinho. Repete os dois anteriores aonde você parou. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Olha que interessante. Nascer, morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. E tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar o tempo e tempo de perder. Chega. Chega não, desculpa. Não, tá bom. Repete esse. Não era chega, era pausa. Vai lá. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Ok. Vai para o tempo do tempo. Tempo. Tempo de rasgar e tempo de coser.
tempo de estar calado e tempo de falar. Não, você pulou. Você pulou. É tempo, a conjugação de tempo com tempo. Quer ver? Acha aí para mim. Eclesiastes 3. Tá, você está pertinho dele. Achou? Tempo de buscar tempo. É esse aí. Releia ele todo para nós. Tempo de buscar tempo e tempo de perder. Então, olha para vocês verem o que esse versículo está dizendo. Tempo de buscar tempo e tempo de perder o tempo. Nós poderemos falar sobre valorização do tempo. Qual que é esse versículo aí? Tá, eu sei. Dentro do nosso plano relativo de evolução, Deus nos concede o tempo e o espaço para a gente trabalhar. Tempo e espaço. Então você tem, nós temos um tempo para fazer reunião, de 8h30 às 10, 1h30, certo? E esse tempo, a partir do momento que a gente, nós voltamos os nossos olhos para esse tempo, nós temos que estar ajustado a ele. É uma disciplina, certo? Então eu tenho que ajustar toda uma proposta de estudo nesse tempo, certo? Qual é o espaço que Deus nos concedeu? Fisicamente, a FEAC. A FEAC é o espaço que Deus nos deu. Mas, no fundo, a FEAC ela é apenas um painel didático. Porque o espaço que eu tenho para trabalhar nesse tempo, ele me é concedido pela minha mente. Está arriscado a gente ficar vários tempos aqui falando disso. Mas eu vou tentar simplificar o máximo. Para Deus não tem tempo. O tempo é dele. Ele que faz o tempo. Certo? Porque ele tem autoridade de fazer o tempo. Nós não temos autoridade, então nós estamos sujeitos ao tempo. Certo? E o tempo da Terra é diferente do tempo de Marte. Porque o nosso tempo, a nossa referência de tempo é em função do Sol. Não é? É em função da nossa relação com o Sol. Não é o Sol que determina para nós o nosso calendário? Certo? Então a relação do Sol para Marte é diferente da relação do Sol para a Terra. Então significa que eu estou debaixo desse tempo. Se eu faço uma viagem na velocidade não da luz, mas do pensamento, significa que a velocidade do pensamento ela é muito acima da velocidade da luz. Para dizer que a velocidade do tempo é uma velocidade que vamos dizer assim, ela é instantânea. Posso falar assim? Se você começar a pensar em Marte, você vai para Marte agora. Você não precisa de pegar uma nave, mesmo viajando na velocidade da luz, né? Ou numa velocidade acima da velocidade da luz, você vai gastar um tempo para chegar lá. A do pensamento é instantâneo. Entenderam? Então, olha onde que a gente está entrando aqui. Mas para me locomover no espaço, eu preciso de um tempo. Então, o espaço que eu vou operar é um espaço que a minha inteligência, a minha capacidade espiritual me autoriza. Então eu ainda não consigo me deslocar para minha casa na velocidade do pensamento, porque eu tenho um corpo. E esse corpo precisa de respeitar as leis de espaço e de tempo. Quantos quilômetros daqui lá na sua casa? 3,3 quilômetros. Gostou dos 300 metros? Os 300 metros é chutômetro. Os 3 quilômetros aqui eu tenho certeza, porque o senhor é meu vizinho. Mas o seguinte, se eu moro no mesmo prédio seu,
vai dar 3 quilômetros, 300 metros, mas vai dar diferença, porque você vai ter que subir escada, eu vou ter que subir menos escada, ou tem elevador, elevador vai... Nós estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, certo? Quando eu falo sobre o espaço que a nossa mente autoriza, eu quero dizer o seguinte: à luz da doutrina espírita da revelação de Emmanuel, que a faixa que nós operamos, que nós trabalhamos, ela é uma faixa autorizada pela nossa capacidade mental. Vou dar um exemplo. A minha filha foi fazer prova de matemática agora. Aí, Júlia, eu virei para ela está muito ansiosa. Filha, faz uma prece. Fica em posição assim, de meditação. Fica assim. Eu brinquei com ela. Fica igual os nossos amigos budistas. Zen. Mas na realidade eu estava querendo dizer para ela o seguinte: harmoniza-te. Porque o zen aqui, aquela coisa, são práticas, mas que os orientais, que são doutores para nos ensinar sobre a capacidade de administrar a ansiedade, de esvaziar a mente. Mas eu não podia ficar discursando com ela, né? Ainda mais antes da prece, ela estava impaciente. Aí eu falei assim: olha, e além de tudo, faz uma prece para os espíritos te inspirar. E ela estava vendo algumas coisas de Pitágoras, aí eu fui e brinquei com ela, falei assim: quem sabe Pitágoras não venha te ajudar. Aí na hora que eu falei isso, eu falei assim, falei uma grande bobagem. Porque ela não vai dar conta de ser inspirada pelo Pitágoras. No atual estágio dela, é uma criança. Então ela precisa de alguém que conheça de matemática, que possa, ela, no campo mental dela, no espaço que a mente dela autoriza a ela operar, captar a inspiração desse espírito. Então tem que ser um espírito que vai passar a ideia básica da básica da básica para ela captar. Você está aqui na FIAC no século XXI, hoje é dia 25 de março, uma data maravilhosa, 25 de março, do ano 2017. Você está aqui, todos vocês, porque a mente de vocês está em despertamento para esse assunto. Porque se não tivesse, vocês não estariam aqui. Poderia estar lá cuidando da casa, no clube, trabalhando, lendo um livro. Ou tem muita gente aproveitando sábado para dormir até mais tarde. Eu trabalhei demais essa semana. Preciso de descansar. Parabéns. Mas a nossa faixa, o nosso campo mental está dizendo para nós o seguinte: se eu estiver falando bobagem aqui, vocês me pedem, eu peço desculpa. Data vênia, né? Data vênia. Eu peço desculpas. Mas eu queria dizer que o Gerson, que está ali cuidando da câmera com tanta habilidade, a mente dele está dizendo assim: olha, Gerson, não dá para ficar dormindo até mais tarde. E ele me contou que ficou a noite em claro porque ele está gripado. Mas a mente dele falou assim: tempo de dormir passou. Agora é o tempo de trabalhar. É o tempo de buscar outros valores. Deu uma ideia para a gente inaugurar essa faixa de tempo? A Denise está querendo falar. Pensando no que você tá relatando acerca do tempo, é uma pergunta minha. Eu escrevi assim, o tempo está relacionado com a nossa mente. Aí, aqueles que matam o tempo, eles estão abrindo mão do seu crescimento, da sua evolução? O Emmanuel tem esse estudo, né? Agora eu não me recordo em qual obra. É da coleção Fonte Viva, onde o Emmanuel diz que existem aqueles que matam, ou é o do Pensamento e Vida. Eu acho que é o Pensamento e Vida, quando ele fala sobre o trabalho. O trabalho de serviço e o trabalho ação. Lembra que a gente falou isso há pouco tempo, que você pode trabalhar o trabalho ação. O que é o trabalho ação? É você movimentar. Qual que é o trabalho de serviço? O trabalho de serviço é você qualificar a ação. A sua ação é uma ação produtiva. Jesus propõe o trabalho ação. Ele falou: se quiser ser reconhecido como meus discípulos, ou
Você literal, né? Sereis reconhecidos como meus discípulos, por muito vos amardes. Ele está falando o quê? Que amando seremos reconhecidos. E ele fala muito, muito amar. Então, amar não é no sentido de quantidade, é no sentido de intensidade, de qualidade. Você amando o próximo, todas as suas ações beneficiarão. E você beneficiando, você beneficia a si mesmo. Deu? Então, quando a gente vai entendendo que o trabalho-ação, ele cansa, o preço do trabalho-ação é o cansaço. Não é? Você desgasta, você tem que recompor. Mas o trabalho-serviço, ele não cansa, ele é prazeroso. Você pode até desgastar. Aí você fala assim, eu vou dar um tempinho aqui, mas eu vou voltar. Espera aí, fulano, eu estou aqui enxaguando aqui o terreiro com você, mas minha coluna está doendo. Só um pouquinho que eu vou sentar aqui, eu vou pôr ela no lugar, daqui a pouco eu volto. O outro fala assim, ah não, minha coluna dá problema, eu não vou nem arriscar. É lógico que existem inibições físicas que não favorecem. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Algumas coisas são expressões de preguiça, são expressões de indiferença ou de irreverência, né? Não mexe com isso não. Vai ajudar sua mãe? Ah, não, hoje não. Então, existe o sentido da ociosidade. O Chico Xavier dizia que o ócio é um tipo de suicídio. O ócio é um tipo de suicídio. Passa para o... Fala, amigo. Na hora que você falou ócio, eu lembrei da pergunta dela, né? O ócio mata o tempo. Então você está matando, é um suicídio, você está matando o seu tempo. Isso. Né? Isso. Dentro do que ela perguntou. Isso. O Júlio falou, está matando a possibilidade de crescimento. Você mantém a Jezabel ativa e mata a possibilidade de crescimento. Então por isso é que aquele que não faz o bem está fazendo o mal. Esse bem é a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Se eu não opero, eu estou mantendo valores, padrões antigos na minha intimidade, né? Essa questão do tempo é muito interessante, porque você citou o Chico, eu me lembrei do episódio que o Chico reclamou para o Emmanuel, que, mais ou menos assim, não lembro detalhes, talvez você lembre melhor, que ele estava já há 60 anos na mediunidade, estava cansado. Aí o Emmanuel falou assim, para Jesus, 60 anos são 6 minutos. Porque quanto mais o espírito avança, mais o tempo dilata. Isso aí. Para o espírito. Então, por exemplo, quando se diz que Deus é onipresente, porque para Deus não existe espaço nem tempo. Ele é num tempo infinito. Então nós ainda não estamos preparados, por isso nós precisamos dormir. Você imaginou o que é estar consciente 100% do tempo? Quanto que dura um segundo para Jesus, em termos de vibração? O que Jesus faz em um segundo, que é uma faixa de tempo, para nós insignificante, né? Mas, por exemplo, você citou a velocidade da luz, em um segundo a luz dá 7 voltas e meia na Terra. E essa mesma luz para atravessar a nossa galáxia Via Láctea, nessa velocidade espantosa, ela precisa de 100 mil anos de viagem para atravessar a galáxia. Quanto tempo Jesus precisa para atravessar a galáxia? Não é isso? Para chegar à galáxia de Andrômeda são 2 milhões de anos. Então, a luz viajando a 300 mil quilômetros por segundo, vai levar 2 milhões de anos para chegar. Suponhamos que o
o senhor da galáxia de Andrômeda convoque Jesus para um trabalho lá, ele vai levar 2 milhões de anos para chegar lá? Ou ele vai chegar instantaneamente? Então, na verdade, nossa faixa de serviço tem que ser limitadinha mesmo, porque nós não damos conta ainda, né, Beto? Então, o Júlio foi muito feliz aqui, e foi ótimo essa pausa. A gente vê que o trabalho em conjunto ele ganha em qualidade. A gente costuma ir numa fenda e ficar outras possibilidades pelo caminho. Mas eu me recordei aqui que o Honório trabalhou lá no ano de 2000, ele trabalhou essa questão do tempo, e ele falou exatamente o que o Júlio colocou. O tempo, ele pode ser relativo e pode ser abrangente. Relativo quando nós nos fixamos apenas no nosso interesse. O tempo se torna abrangente quando a gente começa a pensar no outro. Agora foi o nosso amigo aqui que me trouxe a ideia. Eu ia falar outra coisa, ele, não, peraí, é isso aqui. Então, olha aqui que interessante. Mediunidade é um negócio muito complicado. Porque a gente tem que ficar submisso, né? E se brigar, dá errado. Então, assim, é interessante, porque o que nós queremos dizer com isso? Você fala assim, hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. Aí o telefone toca. Aí o telefone toca e fala assim, sua mãe está precisando de você. É óbvio que isso é tudo dentro do bom senso, né? A sua mãe está precisando urgentemente de você. Então você fala assim, não, eu tenho que atender minha mãe. Aí você fala assim, mas isso aqui? Não, isso aqui é prioridade. Aí costuma você ir lá, atender sua mãe, e nesse circuito surgem ideias, resoluções, circunstâncias, favorecem, que tá arriscado você, de onde que você está servindo a sua mãe, você consegue resolver isso aqui, que em tese você deixou para fazer depois. Ah, mas eu tinha que lavar ali, eu tinha que organizar ali. Tudo bem, são ações bem objetivas. Mas costuma você lá atendendo a sua mãe, a moça que trabalha lá na sua casa, lá, sua secretária, foi lá e limpou tudo que você tinha que limpar. Aí você chegou a atender a sua mãe e falou assim, ué, mas eu ia fazer isso aqui. Uai, o seu Beto, o senhor saiu, eu vi isso aqui meio bagunçado, eu resolvi vir aqui limpar. Aí você vê claramente como é que funciona o mundo espiritual intervindo na nossa vida. Pegou lá, Luiz? É assim, extraordinário observar a intervenção dos espíritos nas nossas vidas. Lembra quando Kardec, conversando com o espírito de verdade, está lá no Obras Póstumas, que Kardec, codificando a doutrina espírita, ele tinha que trabalhar, ele tinha que dar aula, ganhava pouco, e professor parece que ganha pouco sempre, né, em todas as épocas, né? Ele ganhando pouco, aí ele virou para o espírito de verdade e falou assim, eu posso fazer uma pergunta? O senhor que é meu guia, né, que é meu protetor, o senhor também me ajuda nas coisas materiais? O que o espírito de verdade respondeu para Kardec? Se eu não vos ajudasse, significaria que eu não te amarias. Que eu não te amaria. Eu não te amasse, né? O verbo certo. Eu não te amasse. Quer dizer, eu te amo, amigo. Eu tô te ajudando. Então eu te ajudo nas coisas materiais. Como é que ajuda em coisa material, gente? O vendedor lá, ele está à míngua. Aí do nada toca um telefone, uma possibilidade, ele é corretor, vai lá, vende um empreendimento, né? Ou um remédio que você não tem o dinheiro para comprar, do nada, pinta uma circunstância, o governo solta o fundo de garantia, aí vai lá. Vocês já imaginaram? Eu não estou valorizando ações, não estou entrando em política, tá bom? Mas costuma a determinação de uma verba que é solta aí, é intervenção do alto. Aqui na Terra, o indivíduo vai falar assim, olha, fui eu que fiz. Aí discute paternidade, né? Vaidade, tolas vaidade. Isso é determinação do alto. Os homens, nós somos meros co-participantes. Mas para não perder o foco, é necessário que então a gente entenda que
quando partirmos para o serviço, nós abrangemos. O tempo é abrangido. Aí, naquela época, o Honório fez a seguinte reflexão, que eu vou repetir aqui. Ele diz assim, existem determinados momentos da vida da gente, e ele falou exatamente isso, que você dorme meia-noite. Só que eu acho que ele falou, aí você acorda meia-noite. Eu acho que o compilador aí errou. Mas vamos imaginar assim, você dorme meia-noite, aí da 00:15 você acorda. Você acorda abastecido como se você tivesse dormido a noite toda. Já aconteceu isso com vocês? Você dorme meia horinha ali. 1 hora. Meu Deus! Que coisa maravilhosa, eu estou bem. Aí aquela sensação de que você dormiu a noite toda, quando você vai olhar no relógio, você dormiu 1 hora. Agora existe aquele momento também que você dorme 10 horas e você tem uma sensação que você não dormiu 2 horas. Tão cansado que você acorda. Imaginem no fenômeno da desencarnação, como que a questão do tempo ela é relativa. Existem espíritos que ficam séculos adormecidos, ou séculos no mundo espiritual, vagando sem saber do tempo. Né? Não foi o que aconteceu com o André Luiz? Ele não ficou 8 anos no umbral? Aí ele, quando retoma, aí ele começa a ter a vida dele lá, aí ele vai trabalhar muito tempo, aí ele lembrava da Zélia, era a esposa dele, né? Da Zélia, etc. Mas ele não tinha autorização. O que competia a ele fazer? Desconectar da Zélia. Se ele esqueceu da Zélia, se ele lembrava da Zélia o tempo todo, isso não vem ao caso. Mas quanto mais ele foi se desvinculando pelas atividades, pelos compromissos, não é? O tempo foi passando em tese, que para ele não estava passando. Ele não tinha o calendário aqui da Terra. Aí quando ele apresentou um estado de equilíbrio, os espíritos falaram assim, olha, você vai receber um presente, você vai poder visitar a sua família. O que acendeu dentro dele? Vai lá saber. Mas o que importa para nós é que quando ele chegou na casa dele lá no bairro do Botafogo, né? Se ele foi o esposel mesmo, isso aí é discutir sexo dos anjos, mas ele chegou lá, viu o calendário, primeiro observou que a árvore estava frondosa. Ele plantou uma árvore, e quando chegou lá a árvore, ele já tomou um susto, mas essa árvore cresceu rápido. Aí quando ele abriu a porta, os móveis já estavam diferentes. Aí quando ele olhou o calendário, ele quase desencarnou, de susto. De novo, né? Tinham passado 8 anos. Aí ele foi se deparar com uma outra realidade. Então, a questão da relatividade do tempo foi complexa. E é complexa para o desencarnado, porque a realidade dele é outra. Embora os espíritos, muitas vezes, até eles têm informação, porque eles não vivem o nosso calendário. Mas, por exemplo, existem alguns momentos no nosso calendário terreno que os espíritos participam conosco. Não, eu vou repetir, não que eles têm lá o mesmo calendário de 365 dias. Mas, por exemplo, é o Natal. Eles são informados, olha, está aproximando o Natal lá na Terra. Ah, é mesmo? Ai, que bom. Os homens vão estar mais sensíveis, pelo menos no Natal, né? Ah, então vamos fazer caravana para visitar os familiares. Quem tem autorização? Quem pode, quem não pode? Porque não é todo mundo que pode. Não é? Mesmo aqueles que estão nessa organização. Eu não estou falando de espírito que está em sofrimento, ou outros que já se libertaram desse contexto. Aí tem autorização, então, porque costuma até ter autorização, aqui me chamaram a atenção, costuma ter autorização, mas não pode vir. Porque se chegar no ambiente, complica tudo. Não, eu ia até dizer, complica os encarnados. Eles não podem ficar envolvidos pela presença daquele espírito. Porque o espírito está bem, mas os encarnados não estão. Então, olha, fica por aí.
E eles não vão ficar entristecidos no sentido de até perder o equilíbrio, porque eles estão em outro patamar. Ah, então tá, então eu quero ajudar, eu não vou lá. Pegaram aí a ideia? Isso é importante para a gente verificar o seguinte. Portanto, quanto mais a gente amplia a nossa capacidade, a nossa mente nos concede mais espaço, encaixa aqui. É o espaço mental que eu estou me referindo. É o espaço mental. Quanto mais a sua mente for se tornando mais capaz, abrangendo mais informações, mais vivências, etc., naturalmente o tempo vai dilatar também. Ou eu até vou dizer, ele não vai dilatar não, ele vai pulverizar. Ele deixa de ter importância. É nesse sentido. Captou o que eu quero dizer? Aí entra uma reflexão muito atual, que a gente já bateu nesse assunto algumas vezes. Bateu assim na tecla, né? Nesse sentido. Qual é a característica desse mundo que a gente está vivendo? De uma intensidade muito forte de informações e de atividades. Não é aquele sentimento de que nós deixamos de administrar bem o tempo? Não é? Você começa a tarefa lá na sua casa, Sandra. Você faz assim, ó, eu tenho que fazer isso, aquilo. Puxa vida, antigamente eu fazia isso com muita tranquilidade, hoje eu não dou conta mais. O tempo passou. Aqui, ó, a reunião está quase acabando. Olha o tanto de assuntos que a gente tem aqui. A reunião acabou. Então, existem algumas teses que não são comprovadas, mas que a alteração da própria estrutura energética do planeta, não é? Por exemplo, alguns falam do efeito Schumann, né? Etc. Existem outras coisas aí, mas não entro no mérito, porque toda tese é para ser substituída amanhã. Mas é definir o seguinte, que a sensação de que o tempo está menor, na realidade, ela já é um efeito desta amplitude que a humanidade já está adquirindo em nível do espaço mental. É como se a gente já começa a vencer essas barreiras sem ter essa informação que nós estamos discutindo dela aqui agora. Você entra na internet. Antigamente a gente lia, tinha o noticiário, era por rádio, por televisão, não é? Mas anteriormente mais pelo jornal e etc. Folhetos, panfleto lá na Revolução Francesa, né? Enfim, tinha coisa mais gostosa que pegar um jornal e... né? Eu sempre fui fã do jornal. Né? Pegava o Globo, Estado de São Paulo, né? O Estado de Minas aqui, e etc. Dia da tarde, depois veio... Aí muitas vezes você demorava ali meia hora para ler o jornal, né? Um jornal que era mais robusto. Se um domingo aqui, se quisesse ver isso classificado, você ficava o dia inteiro no Estado de Minas, né? Hoje, aquela mesma quantidade de informação, você já está na sua tela, você já entra num processo de seleção, porque não dá, você não tem tempo para ler tudo, e você vai no que é suficiente para você. Então, diga-se de passagem, no nosso mercado, né, nesse espaço de mídia, o desafio hoje é de selecionar para oferecer o conteúdo mais resumido possível. Porque todos nós estamos sendo convidados a nos capacitar na seleção. Na seleção. O que, se nós não tomarmos cuidado, a gente entra na generalidade ou na superficialidade. Você fica superficial. Porque a informação ela não é conteúdo para ser estudado. Então, é muito complexo tudo isso, porque é tanta coisa, é tanta informação, que você tem que lidar com ela,
incorporá-la ou vivenciá-la se torna tarefa impossível em determinados momentos. Aí traz esse sentimento de falência. Antes, você ia para a fila do banco, você ficava assim. Se não levasse uma revista ou um livro, você ficava assim. Cruza o braço, descruza o braço, cruza a perna, muda de posição, etc. Como é que a turma hoje está na fila de banco? Não é? Pá. Aquilo é informação. Não é? Vê os jovens hoje. Eles estão plugados. É o fone de ouvido aqui, eu falo para os meus meninos, meu Deus, é muito legal essa geração de vocês, mas vocês perdem muito em muitas coisas, porque você fica robotizado. O tempo todo é informação musical, é informação, noticiário dali, enfim, é o chulo, é o superficial, é a piada dos WhatsApp, e etc. Aí você está sendo convidado para sair de um espaço, um espaço objetivo, palpável, e entrar num espaço da abstração. Aí, ou seja, nós estamos sendo, nesse sistema tecnológico, estamos sendo convidados para viver muito mais uma realidade virtual do que uma realidade objetiva. Certo? Isso é um grande boom na evolução. Um grande boom na evolução. Nós não estamos mais vindo para o Centro Espírita fazer curso de desdobramento mediúnico, mas não, Luiz. Desdobramento mediúnico você está sendo com a internet na mão. Porque você fala assim, olha, o presidente dos Estados Unidos, você já está focando a sua mente no espaço espiritual. Eu vou falar espiritual, no sentido, no espaço de uma elaboração de ideias, de projetos, que tem a ver com aquele grupo espiritual lá que tem o presidente dos Estados Unidos como um coordenador. Você não está precisando mais de gastar para ir buscar informação. Você está sendo convidado. Então isso tudo, o tempo todo, está oferecendo o quê? Um impulso para que a gente saia dessa objetividade, que o nosso corpo também, ele funciona para encarcerar a gente. Não sei se eu estou conseguindo ser feliz na exposição. Ele está lá. É porque nós temos que lidar com uma realidade que aflora no nosso campo de trabalho. Então, quando Emmanuel define aí que a mente, aquela faixa de serviço que o conhecimento adquirido nos permite operar, é exatamente na seleção. A seleção dos valores que vem da retaguarda e a adoção dos valores que vem de cima. Essa questão do tempo é interessante, porque Jesus brinca com isso, né? Cuide para que a vossa fuga não se dê no inverno. Então, por exemplo, nós estamos na faixa mental em que aporta um conhecimento, como esse que nós estamos aqui buscando. Nós estamos ali na nossa faixa mental, que é aquele caminho, simbolicamente, aquele que Moisés abriu entre dois mares, né? Porque Emmanuel, nesse mesmo texto que você se referiu aí, Emmanuel fala que nós estamos confinados entre a animalidade e a angelitude. Entenderam? Estamos confinados aqui. Nós estamos aqui. Para trás, a animalidade. Exato. Para frente, a angelitude. Nós estamos no meio. E nós somos convidados a selecionar. Então, quando o conhecimento novo chega, é como o raiar de um novo sol, ou o momento da primavera. Então, é nesse tempo em que o sol está raiando que nós vamos trabalhar. Porque não pode ser no inverno. Ou seja, quando aquele conhecimento já está no nosso coração há muito tempo, o tempo passa,
esse conhecimento já chegou no inverno, já não dá mais tempo. Eu já perdi o tempo. Acontece muito no nosso meio espírita, né? Elementos que somos chamados na juventude para a inserção no conhecimento espiritualizante, e nós dizemos assim, primeiro eu vou me formar, aí eu me formo, agora eu vou constituir a família, vou comprar uma casa, e o tempo vai passando, o inverno vai chegando, primavera, quando chega na velhice, já não deu tempo mais, agora só na próxima. Então, se nós formos falar entrar em tempo aqui, nós vamos entrar em Einstein aqui, vai ser difícil, complica, viu? Então, eu faço um convite para a gente, esse versículo aqui, eu queria ver se a gente poderia, né, a gente fechar esse versículo hoje. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Agora eu queria falar do tempo como um mecanismo concedido por Deus para a nossa mudança, porque arrependeu aqui, essa palavra é forte, essa condição de arrependimento. Deu-lhe tempo, né, para arrependeu e não arrependeu. A vida diz assim, olha, esse caminho que você está seguindo aí não é o melhor. Não é assim que funciona? A inspiração não bate na nossa intimidade toda vez que a gente está em zona de perigo? É um alertivo. Você está andando, você está dirigindo lá. Já aconteceu isso com vocês? Quem dirige aí? Está dirigindo, alguém vira e fala assim, menos. É um alertivo. Não é a consciência? Ou então o indivíduo está sozinho no carro, esquece que tem espírito também, porque costuma estar cheio. O carro dele é um Fusca, mas cabe ali um ônibus, né? Aí ele está dirigindo, esquece que tem influência espiritual. Aí de repente ele faz uma curva, ele está acelerado, ele faz uma curva, o carro começa a dançar, na hora brota nele o instinto de conservação. Menos, você está andando muito, né? Aí o outro fala assim, isso eu falei quinta-feira, o indivíduo fala assim, não, mas eu quero viver com a adrenalina lá no tapa, lá no alto. Isso é manifestação do orgulho. É uma briga íntima, porque o indivíduo que fala assim, eu vou fazer, a consciência dele está dizendo, menos. Mas ele quer sobrepor o instinto de conservação pela irreverência. Pela irreverência. O que acontece? Todas as vezes que a gente sai da curva e que proporciona desequilíbrio, você pode sair da curva no sentido positivo. Mas você pode sair da curva e pode você proporcionar um desequilíbrio. Se proporcionar um desequilíbrio, a lei responde. Seja no corpo, seja na mente, seja onde for, a vida responde. É o que o texto está falando. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Arrependesse da prostituição. Arrependesse do desvio. E não se arrependeu. Aí vai vir as consequências que a gente vai falar semana que vem. A vida responde. Não tenhamos dúvida. Eu não estou tão mais no trânsito quanto antes, mas eu vejo, tem hora que a gente dá umas vaciladas no trânsito, né? Puxa, aí você fecha o indivíduo, pé! É a resposta da lei. Aí você fala assim, puxa vida, eu vacilei. Quase que eu bati o carro. Outro dia eu estava dirigindo aqui, eu estou achando que é um perigo eu dirigir. Eu estava dirigindo, vindo para a FEAC. Questão de 1 segundo eu fui mexer no rádio. 1 segundo, gente. Mas foi 1 segundo mesmo. Eu só fiz assim pro rádio e já voltei. No que eu fiz isso e voltei, o carro deu uma puxada e vinha uma dona empurrando um carrinho com um bebê. Eu falei assim, gente, eu quase compliquei uma encarnação inteira por causa de um rádio. A vida responde. Aí o que aconteceu? Na hora eu tomei aquele susto, eu falei, opa, tirei o pé do acelerador. Tirei o pé do acelerador no sentido de, não, vou mudar o meu ritmo? Não.
mas eu vou ficar atento. Eu tenho que ficar mais atento. Então, o Senhor nos concede o tempo para arrependimento. Agora, dentro desse arrependimento, o tempo se subdivide em etapas. Isso é muito importante a gente entender. Porque a precipitação ela vai definir a queda. Puf, há tempo de semear, há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Isso é muito importante. Como é que arranca? Na maioria das vezes, o arrancar vai ser na base do sofrimento. Ou seja, errou, vem a punição. A punição é a queda. Queda. Aí, quando cai, vem por consequência, vai vir um ciclo muito importante na evolução, que é a culpa, que é o remorso. E depois do remorso, porque o remorso é circuito fechado. O indivíduo está assim, meu Deus, para que eu fiz? Isso é culpa, isso é remorso. Certo? Aí o tempo de Deus, que é misericórdia, vai oferecer um outro estágio, que é o arrependimento. Aí vem o outro estágio. Arrependimento. É o que João Batista, né? O que a doutrina espírita representa para nós. A doutrina espírita esclarece o mundo espiritual, mediunidade, causa e efeito, esclarecimento. A doutrina espírita está falando assim para nós: arrependei-vos. Arrependei-vos. A doutrina espírita não fala assim, você é culpado. Lembra que nós começamos o estudo falando que o religioso ortodoxo fala que o Apocalipse é a destruição? O Apocalipse, para nós, tem um outro ângulo. Serviço. O Apocalipse aponta o serviço. O serviço consciente. Então, o serviço consciente é arrependimento. Qual que é o serviço que a doutrina espírita propõe? Não é a caridade? Fora da caridade não há salvação. O arrepender, eu gosto muito de associar com o termo arremeter-se. Quando o avião está fazendo uma incursão que tem um problema, ele tem que muitas vezes arremeter. Não é isso? Falei bobagem? Ele tem que aplumar o avião de volta. Porque se ele descer ali vai ter problema. Então, o arrepender é isso. É você sair daquela situação da base de sofrimento, da queda, que é dolorosa, e falar assim, Senhor. O arrepender começa assim, Senhor. Gente, nós não falamos do André Luiz no nosso lar? Lembram quando ele estava na região lá difícil? Ele ficou lá um tempão. Até que quando ele chegou no fundo do buraco, do abismo, ele escutando os gritos lancinantes, né? Loucura total. Desespero, gente. Desespero. Ele não tinha água, o cabelo dele estava desgrenhado. Quer dizer que a barba dele cresceu. Ué, barba cresce no mundo espiritual? Isso é pra gente pensar, viu? Pra gente pensar. Ou seja, ele percebeu que ele estava precisando de cuidados. Isso é simbólico. Aí ele não tinha água para beber. Vocês já passaram sede? Já passaram sede mesmo? De ficar desesperado precisando de água? Quem não viveu a seca total, que já ficou no hospital, sem poder beber água, pelo amor de Deus, põe um algodãozinho aqui com água. Gente, que coisa maravilhosa. Não tem coisa mais gostosa nesse mundo que a água. A gente acha que é outras coisas, mas é água. Planeta água, corpo água. Fica sem a água. O André Luiz estava sem água. Sem água. Aí quando ele começou a ouvir suicida, suicida. Ele, como suicida? Eu não sou suicida. E os gritos eram para ele. Imagina você num lugar tentando se esconder. Vamos criar um painel complicado? Porque a gente faz uma ideia, né? E você é descoberto no meio do... E sendo acusado, sendo
Meu Deus. Ele desesperou. Aí ele cai, a queda dele é igual a queda do filho pródigo, né? Aí ele vai se alimentar da comida dos porcos, né? Como assim? Lá em casa eu tinha tudo. Na parábola do filho pródigo? O André Luiz representa a parábola do filho pródigo na acepção da palavra, na essência da parábola. Aí ele fala assim, ele lembra do pai, da fazenda. Pô, eu tinha tudo. Por lembrar do pai, na realidade o André Luiz lembra da mãe. Ele lembra da mãe e lembra quando a mãe ensinou para ele, quando criança, o Pai Nosso. Aí ele faz a oração do Pai Nosso. Essa história é belíssima. É um drama, né? Trágica, mas ela é linda. Aí ele faz uma prece. Quando ele vai orando, e ele conta no livro, né? Que ele ora com toda a alma. Um sentimento mais puro de pedir ajuda. Aí começa a surgir a presença do Clarencio. E ele lembrava da mãe. Vocês sabem quem estava ali? Quem estava ali segurando Andrezinho? A mãe. Mas ele não podia ver a mãe, os espíritos não permitiram. Porque na realidade a prece dele já estava sendo, a mãe dele tinha muito mérito, a mãe também orava intercedendo pela ajuda do filho, mas ele não tinha merecimento para ver a mãe. Ele vê um homem bondoso, para despersonalizar também, né? Vem o Clarencio, resgata ele. Aí ele questiona, ele diz, não precisa questionar nada não. Tranquiliza-te, nós vamos sair daqui. Isso tudo coloquei por inspiração essa história que é conhecida, para a gente falar do tempo que o Senhor nos concede. Erro, queda, remorso. Remorso, arrependimento. Arrependimento, reparação. Porque não basta arrepender. Temos que reparar. E se quisermos estudar o que vem a ser reparação, posso estar errado, mas não existe para mim livro mais elucidativo, mais extraordinário do que a obra que Allan Kardec nos ofereceu, intitulada O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Estudemos. Júlio, considerações finais para a gente encerrar. Lembrando que na próxima semana eu vou fazer um trato com vocês, ô Júlio. Você fica responsável por não permitir desvios da Jezabel. Nós vamos trabalhar o versículo 22 e 23. Tá bom? Oi? Promessa é dívida, né? Então vou agir como fiscal, né? Censor. Você já aproveita e... Lembrar dos tempos de Roma antiga lá. Que não pode falar. Não, pode dizer. Não, eu gostaria... o Júlio vai fazer as considerações dele, mas eu gostaria de agradecer a vocês, porque eu vou me retirar para concluir o processo técnico, e o Júlio faz as considerações finais, e eu já peço que o Júlio aproveite e convide o Luiz para fazer a prece. Sim. Pode ser? Gente, muito obrigado, tá? Nós não temos muita coisa para dizer, não. O trabalho foi bem encaminhado. E o importante é que nós temos atenção quanto aos nossos desejos, às nossas emoções, aos sentimentos que estamos nutrindo e alimentando, para que eles não corrompam o padrão moral mais elevado que estamos tentando desenvolver, que nos chega pela revelação espírita. Na figura centralizada, a revelação espírita centralizada na figura de Allan Kardec, que representa